Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e essa aula que primeiro vai ser gravada para o terceiro colegial, mas também depois creio que vá para o primeiro ou vá para o segundo, certo? Então vamos lá ver que aula que é. E se trata de Estado como instituição, certo? Então esse termo instituição, ele está em voga atualmente, né? Muito se fala, muito se usa e muitas pessoas, né? Segundo aí principalmente a ciência política, as ciências sociais, empregam o termo de forma equivocada, tá? Então antes de começar a nossa aula de trabalhando o Estado como instituição, então vamos tentar entender o que seria uma instituição segundo, né, as ciências sociais, a ciência política, a ciência jurídica. Então, segundo eles, instituições sociais são instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, as quais reúnem um conjunto de regras e procedimentos reconhecidos pela sociedade. Então, a lei em si é uma instituição. Os poderes da República Brasileira, legislativo, judiciário, executivo, representam instituições, certo? Então, são elas as instituições que vão, né, lançar as normativas para a nossa vida em sociedade, que vão monitorar, que vão funcionar, que vão trabalhar para que tudo, né, ocorra dentro de um estado de direito, né, que as coisas ocorram dentro de uma normalidade baseada no direito. Então, as instituições elas cumprem um papel, como eu coloco no slide, fundamental, certo? Porque dela vai, né, advir essas normativas, né, o poder normativo e mais, né, o poder coercitivo. Então aqui vamos nos voltar para Durkheim, né, Emile Durkheim, quando diz que as instituições, né, ou os fatos sociais são coisas, né, eles são exteriores. Então as instituições aqui, elas também cumprem esse papel. Elas são exteriores, então elas exercem uma força, né, exterior às pessoas, à sociedade, e elas representam freios morais ou freios jurídicos para que nós não, né, quebramos o nosso contrato social, o nosso as regras do jogo no nosso dia a dia, certo? Então as instituições determinam regras, eles determinam procedimentos. Dentro dos poderes, já que eu citei os poderes, vão existir protocolos escritos e protocolos informais, certo? Então, tudo isso advém das instituições, certo? Então, a função delas é fazer com que as coisas ocorram dentro de uma normalidade e que você tenha uma espécie de previsão do que pode e o que não pode acontecer. Então, sempre digo a vocês, né, que as coisas dentro da política, as coisas dentro dos poderes, elas são como um jogo. Elas têm regras e elas têm que funcionar dentro dessas regras, certo? Então, as instituições, elas cumprem esse papel que é crucial para a vida em sociedade, tá certo? Agora sim, caminhando para a nossa aula, né, depois dessa importante introdução do Estado como uma instituição. E, obviamente, né, uma das mais importantes instituições. E é importante dizer a vocês que não existe uma forma de Estado, né, ou nem devemos ser etnocêntricos ou eurocêntricos de dizer que o Estado tal qual foi concebido na Europa é o melhor, é o certo, ok? Então estaríamos aí infringindo
uma das regras do politicamente correto, ou melhor dizendo, né, nem isso, né, nem é bom nem mencionar esse politicamente correto, mas dentro de um relativismo cultural nós estaríamos quebrando uma das suas normativas. Então, para nós ocidentais, né, americanos, filhos da Europa, então nós temos, né, o Estado de direito, o Estado democrático de direito, como a nossa principal instituição, certo? Só que eu gostaria que vocês entendessem que em outros lugares do mundo existem outros tipos de Estado, ou não existem Estado tal qual nós conhecemos. Se você for uma sociedade tribal no meio da África, ou da Ásia, ou da América, pode ser que ela exista sem a necessidade de uma figura abstrata como Estado, certo? Só que é aquela coisa, conforme nós temos sociedades maiores, nós precisamos ter, né, instituições também mais complexas para dar conta de fazer uma sociedade funcionar de forma harmônica e regulada, certo? Então, esse tipo de Estado que nós temos aqui, ele evoluiu e evolui, certo? Então, ele não é uma coisa definitiva. No Brasil mesmo nós estamos construindo um Estado ainda, não significa também que nós vamos ter uma construção linear e evolutiva, né, sempre do nosso Estado. Se você ter em conta certos aspectos ou certas variáveis, pode ser que nós avançamos e retrocedemos, Então, digo isso tendo em consideração, né, os tipos de direitos que nós vamos abordar. Primeiro, civil. Segundo, político. O terceiro, social, certo? Então são os três principais tipos de direitos que nós vamos aqui abordar nessa aula. E esses direitos eles não foram conseguidos, né, de forma concomitante, certo? E assim nós veremos mais à frente da nossa aula. Então, esse Estado que nós temos hoje, ele teve início a partir daquilo que a gente entende como a história usa muito essa denominação, né? Idade moderna, certo? Então, a história entende que a saída da medievalidade para uma nova época, né, para idade moderna. Só que já a sociologia, a ciência política, só vai entender o Estado como moderno quando há uma ruptura definitiva, né, uma quebra definitiva com o pensamento religioso, com a religião, certo? Então, se eu pudesse, eu sou historiador e cientista social, se eu pudesse escolher, eu iria com a segunda, certo? O Estado só vai ser moderno quando há definitivamente uma ruptura, né, com a religião. Quando a religião não influencia mais dentro da regulamentação da sociedade. Apesar disso, boa parte de algumas instituições, de algumas bases institucionais, elas estão na antiguidade clássica, ateniense e romana. Beleza? Então isso é importante da gente mencionar também. Diferenciando os poderes, isso também, né, colocando esses pinguinhos nos is, é importante para a gente entender o todo do nosso tema de hoje, certo? Então nós temos o poder temporal e o poder espiritual. O poder temporal, ele é como se fosse hoje um presidente, o primeiro-ministro. Ele é um poder político pleno, certo? Ele não tem vínculo com a religião, enquanto que o poder espiritual, ele tem relação com uma autoridade religiosa. Então, no passado, no Ocidente, tivemos, né, alguns personagens políticos imbuídos, né, tanto no Ocidente como no Oriente, dos dois poderes.
Se você for buscar, por exemplo, alguns países islâmicos, né, existe aí, né, a figura do soberano como um poder temporal e espiritual. O Estado Islâmico mesmo, né, tinha como objetivo montar uma comunidade, um país para toda a comunidade muçulmana, tendo na figura do califa o poder temporal e o poder espiritual, certo? Antes, a Igreja Católica, né, na figura do Papa, ela reunia isso. O Papa era tanto um poder político, né, ainda ele é dentro do Vaticano, mas antes ele era um poder político e temporal para toda a comunidade cristã medieval, certo? E a Igreja meio que funcionando como um poder supranacional e além das nações, certo? Mas, né, conforme vocês viram comigo, já vem em história, né, as revoluções modernas, né, burguesas modernas, elas colocaram um termo nisso. E nós temos desde então estados seculares ou laicos, ok? Em que não há uma união entre Estado e Igreja. No caso do Brasil, né, a passagem da monarquia para a república representou isso. E tínhamos a religião católica apostólica romana como a religião oficial do Estado imperial brasileiro. Tá? Então, em boa parte dos países muçulmanos não há essa ruptura como nós temos no caso do Estado democrático de direito ocidental. A moda francesa, a moda estadunidense, tranquilo? Perdoe-me eu ia falar gambiarra, mas não é uma gambiarra, é um improviso, né? Quando eu dou essa aula em sala, né, e uso a lousa, eu faço esse esqueminha na lousa e ele ajuda bastante a entender o que representa um Estado, né? Então ele apresenta 4 ramificações e aqui nós vamos entender bem isso. Então o Estado Nacional ele vai, né, apresentar, né, uma divisão política, né? Então vocês já aprenderam comigo, o Estado é um ente permanente. Dentro do Estado existem instituições que são permanentes, né? E existe a figura do governo, que é transitório e ele representa a administração do Estado dentro de um período, dentro de um recorte histórico. 2002, 2006, 2006, 2010, 2018, 2022. Então, o governo, ele administra ou governa um estado durante um tempo, dentro de um território, certo? Dentro de uma territorialidade. Então, quando você pensa o Estado brasileiro, você tem um governo que governa a nação que está dentro de um território, certo? As instituições, o Estado sendo permanente e o governo transitório. É do Estado Nacional que vai ser lançado, caminhando aqui para essa segunda ramificação, é do Estado Nacional que vai ser lançado as regras que vão organizar a sociedade. E aí a gente volta para aquela expressão básica que já falamos inúmeras vezes, né? O contrato social. Então nós vamos ter vários tipos de direito: direito civil, tributário, previdenciário, a Carta Magna da nação, que é a Constituição, que vai trazer, né, as bases para nós vivermos em sociedade, respeitando, né? Espera-se que respeitem, né, essas normativas. Então, é papel do Estado lançar essas regras para nos organizarmos e nos oferecer, além dos direitos, segurança. Ok? Então, nós vamos ver quais são esses direitos, mas segurança é algo que vocês têm em mente e sabem. Ok? O Estado moderno, então vejam, né? O Estado moderno
como nós temos hoje, ele deve funcionar pelo princípio da impessoalidade, certo? O que significa isso? Dentro da República Brasileira, dentro de um ideal de república, ninguém é melhor do que de ninguém. Ninguém deve ter privilégios. Ninguém é cidadão de primeira categoria e ninguém deve ser cidadão de segunda categoria, ou de segunda classe, ou de terceiro, segundo estado, enfim, todos são iguais perante a lei. Então a aplicação da lei, ela deve acontecer desconsiderando se o cara é preto, se o cara é branco, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é palmeirense, se ele é corintiano, se ele é são paulino e assim vai, certo? Então o Estado deve funcionar pelos princípios da impessoalidade e cidadania. O que é cidadania dentro de uma república? É a participação das pessoas visando o bem comum, atuando constantemente em prol do bem comum, né? Atuando para trazer um espaço da cidade, do país melhor, mais organizado, mais saudável. E a última ramificação, a gente se volta para Max Weber, né? Então, uma das sugestões mais preciosas que os estados devem levar em consideração dentro de um Estado nacional, o Estado deve deter o monopólio do uso da violência, certo? Isso é fundamental e imprescindível. Se outros grupos se armam e estabelecem poderes paralelos, é o que nós vamos ter no Rio de Janeiro com o narcotráfico, com as milícias, em São Paulo, por exemplo, com o PCC. Eles vão estabelecer contratos sociais paralelos. Eles vão estabelecer diretrizes paralelas de vida em sociedade. Eles vão minar a autoridade do Estado, tá certo? Então, importante entender esse esqueminha aqui. A partir de agora, nós vamos ver de maneira breve uma síntese da evolução do Estado, certo? Desse Estado que nós temos a moda euro-americana, né? O Estado moderno, democrático, de direito, e o incremento dos direitos. Então, esse asterisco que está colocado no Estado moderno, né, nós vamos já trabalhar, ver o que está se representando com isso e o advento dele, que representa o advento dos direitos civis, tá certo? Então peço um segundinho para os senhores e senhoras para eu molhar o bico, certo? Por que eu coloquei um asterisco lá, né? É aquela mesma discussão a respeito da idade moderna, o que é moderno, Estado moderno. Então, os historiadores, eles chamam esse Estado que se estabelece aí no século XV, no século XVI, de Estado moderno. Eu insisto, né? Eu vou pela linha da ciência política e das ciências sociais. Esse Estado não pode ser considerado moderno, porque ele tem um vínculo extremamente forte com a religião. Ah, professor, mas por que se chama moderno então? Está muito dentro daquela visão do Renascimento, do racionalismo, certo? Em que você vai ter, nessa época, né, uma epistemologia mais baseada nas ciências, né, sendo utilizada para explicar as coisas. Então, a via da explicação mística, né, fantástica da igreja vai sendo colocada de lado. E cada vez mais nós vamos ter, né, a evolução da ciência, da filosofia, do pensamento racional, né, preenchendo esse espaço e sendo um parâmetro para uma nova sociedade europeia que está se constituindo. Por isso que eu insisto que eu não chamo esse Estado
ainda de moderno. Eu o chamo de Estado absolutista, e que vocês também entendem estudando história como antigo regime. Então, nesse Estado absolutista que representou o antigo regime, o poder estava centralizado na pessoa do rei, do soberano, certo? Então era dele que se esperava tudo. E o povo se esperava, principalmente da parte do rei, uma passividade. Então o súdito, ele é o contrário do cidadão. Enquanto o cidadão ele é ativo, o súdito é passivo, certo? Então foi o Estado absolutista francês, inglês, né? Foi breve comparado com o francês, o português e o espanhol. Eles vão representar esse Estado novo, né? Que vai centralizar nacionalmente, né? As coisas. Então você vai ter, né, o fim daqueles poderes fragmentados dos senhores feudais, né? Vai ter a formação de um Estado nacional, de uma burocracia cada vez mais nacional, de uma moeda nacional, certo? E o estabelecimento do direito civil, que está preocupado, grosso modo assim, com a liberdade de ir e vir das pessoas, da segurança das pessoas e da posse das pessoas, certo? Então, o único direito que nós estamos vendo aqui é esse direito mais de ir e vir, o direito da segurança, da propriedade e do corpo, certo? Então, o antigo regime, como nós estudamos em história, né, que o poder absoluto faz parte dele, assim como a sociedade estamental e o mercantilismo, são amplamente questionados e criticados pelo iluminismo, que vai, por sua vez, né, propor parâmetros novos para a sociedade. E, de certa forma, o novo Estado que surge, o liberal, ele já vai carregar boa parte das premissas do iluminismo e do liberalismo, tá certo? Então esse Estado liberal, ele surge primeiro na Inglaterra, com as revoluções inglesas, depois na França, certo? Nos Estados Unidos, né? Ali com as suas ressalvas, né? Que a gente sabe que nos Estados Unidos, por mais que eles representaram a independência, continuou a escravidão. Então, nem todo mundo era enquadrado como cidadão, escravos não, negros não, né? Mulheres não. Então, é o Estado liberal que vai te apresentar pela primeira vez, no período moderno, né? O Estado representativo, a democracia representativa, né? Então, bastante limitada de início, depois, conforme o tempo passa, ela vai estendendo a cidadania a mais pessoas. Então, primeiro, né, como eu estou colocando aqui, né, uma cidadania política masculina e censitária. Era preciso ganhar um certo nível para você poder participar desse Estado, ok? Foi o Estado liberal que trouxe, né, a sementinha da burocracia moderna e que vai trazer pela primeira vez um equilíbrio de poderes, a ideia tripartite dos poderes. E aquela coisa mais básica que a gente sabe do Estado liberal, né? Que ele prega a participação mínima do Estado na economia e também na vida das pessoas, né? Para o Estado, da propriedade para dentro da pessoa, o problema é dele. Então não fica se intrometendo na religião, nos costumes, certo? Isso para um liberal pleno, né? Não para essas outras coisas que nós temos aí nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente do liberal conservador, né? Então, para os idealistas dessa perspectiva, o mercado e a sociedade civil devem ser os protagonistas, tá certo? Então, nessa visão, a sociedade civil, a iniciativa privada, né, tem que ser
ator protagonista, os atores protagonistas, certo? Já o estado de bem-estar social, ele é uma síntese, grosso modo, né? Ele é uma síntese entre um estado liberal e uma proposta de intervenção com influências socialistas. Então, o estado de bem-estar social, ele foi uma resposta a esse estado liberal que pouco atuava para mudar a vida das pessoas e trazer melhores direitos, melhores condições de vida, certo? Então, o estado de bem-estar social surge na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Canadá, depois da crise de 29, defendendo que um estado mais interventor, mais regulador da economia, certo? E um estado concedendo não só o direito civil e político, mas o direito social, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso a transporte. E é um estado, já que ele oferece tantos serviços, ele é um estado que tem que tributar mais, ter mais recursos para, certo, poder dar conta de prestar esses serviços para a sociedade. Então, os países, vamos pegar aqui alguns exemplos de atuais de estado de bem-estar social: Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha, são países que ainda até hoje apresentam um modelo de estado de bem-estar social, ou welfare state. Nos Estados Unidos, esse modelo foi até o final dos anos 70, depois foi desmontado pelo governo de Ronald Reagan. Na Inglaterra, até os anos 70, depois foi desmontado pelo governo de Margaret Thatcher, certo? A partir do que? De uma visão mais neoliberal, ok? Uma visão, né, de menos gasto para a parte do Estado e mais iniciativa privada e mais ação do mercado. Uma síntese aqui, né, a respeito da diferença desses dois modelos de Estado. O estado de bem-estar social, né, ele vai defender a intervenção, ele vai defender uma regulação maior da economia, principalmente do trabalho. O Estado vai atuar com os direitos sociais, enquanto que o Estado liberal propõe não intervenção, liberdade de mercado, extinção de protecionismos, concorrência ampla. Alguns dos principais teóricos: John Maynard Keynes, no estado de bem-estar social; Gunnar Myrdal, que deve ser um escandinavo pelo nome, esse eu não conheço. Do lado de cá, do liberal, dois que eu conheço bastante: o mais antigo, John Locke, e Hayek, austríaco, que é o guru do neoliberalismo. As relações trabalhistas, né? No lado do estado de bem-estar social, acordos, né, rígidos de regulação trabalhista, salário mínimo, jornada de trabalho estabelecida, né, mais burocracia, mais encargos. E do lado liberal, né, acordo direto entre patrão e empregado, leis mais flexíveis ou ausentes e menos burocracia, né, na contratação. Então é um pouco que a gente escuta hoje, né, no Brasil, né, o Estado ser mais liberal. Quando você percebe a proposta do governo Bolsonaro com Paulo Guedes, era de um Estado mais liberal, enquanto que os governos passados do PT e do PSDB eram governos, né, de bem-estar, que visavam um estado de bem-estar social. Lá na Europa, os partidos sociais democratas que propunham esse tipo de estado de bem-estar social, apesar de uma mudancinha ou outra aí. O último modelo de Estado, né, que não se enquadra dentro de um Estado democrático, né, é o socialista, né? Aqui nós vamos olhar no século XX
para os países da União Soviética e os satélites, e também para a China, Cuba, né, que nós temos hoje. Então, são ditaduras de partido único, existem eleições, mas existe apenas um partido. Os estados foram construídos segundo orientação marxista, marxiana, leninista, trotskista, castrista, né, do Mao Tse Tung, e aí vai, né, são interpretações novas do marxismo de Marx, são adaptações às realidades dos lugares. Aqui nós temos uma limitação muito grande do direito civil e político, mas nós temos mais direitos sociais. Então, quando a gente estuda, né, a era bipolar, a gente enfatiza isso. Não há direito político, há limitação no direito civil, só que os direitos sociais eram melhores, né, eram bem oferecidos comparados com outros países do mundo. E na questão econômica, a economia planificada, certo? Planos quinquenais. Até hoje a China tem planos quinquenais. Estado interventor na economia, dirigista, reguladora, aquela coisa toda, certo? Então, ainda temos Estado socialista, por mais que esses estados estejam inseridos dentro de uma economia capitalista internacional. Concluindo a nossa aula, né? Vou aqui destacar uma vez mais aquilo que eu falei ao longo da aula, né? Não podemos entender o nosso tipo de estado como ideal. Isso soará etnocêntrico ou eurocêntrico, certo? Então nós temos que tentar entender a realidade dos lugares, né? Se aquilo que aquelas pessoas desejam, aquele tipo de estado, se elas, né, é até meio difícil de eu dizer isso, mas se as pessoas entendem aquele tipo de estado como o melhor, nós meio que temos que respeitar. Mas acontece o que, né? Estou tentando seguir a apostila, que tem estados que pessoas anseiam por mais liberdades e elas são sufocadas, né? Então, por exemplo, como acontece no Irã, como acontece em outros países do Oriente Médio. Então essa temática em torno do Estado ela é bastante ampla, certo? E, né, nós poderíamos aqui ficar falando muito sobre isso, né? As visões de Estado, quais seriam os papéis do Estado, né? Quais deveriam ser as funções e as atribuições do Estado, mas, né, esse é um assunto longevo, né? Cada autor, cada pensador vai ter aí, né? Mas acredito que nós devemos valorizar o Estado moderno, democrático, de direito como o mais justo, o que pode proporcionar às pessoas, né, tanto liberdade como igualdade. Valeu, galera, é isso, agradeço a vocês, desculpe me estender um pouquinho, abração.